Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre a Sony ganhando esta Black Friday na guerra de consoles contra a Nintendo, a Microsoft, né? A gente viu a Sony barateando o PlayStation de todas as versões em $100, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 base, PlayStation 5 Slim. A gente viu um Slim sendo vendido à vista por $2.499 em certo momento da Black Friday, o PlayStation 5 com disco e ainda vindo com o combo Astrobot e Gran Turismo 7, né? Nada mal, né? Esse console sendo vendido a $3.000 à vista, parcelada acabava crescendo um pouquinho mais, mas ainda assim, 3.500, né? Mesmo 2.999 por esses videogames são preços muito bons, né? E o PlayStation 5 Pro à vista chegou a estar 5.399, né? Que é o preço mais baixo da história do console mais requintado, né? Da atualidade, assim podemos dizer, né? Embora eu faça a minha opinião pessoal aqui, eu não acho que a diferença do PlayStation 5 Pro pro PlayStation 5 base, né, ela justifique você pagar tudo isso a mais. É melhor você comprar o base, você ainda vai ter uma excelente qualidade gráfica, visual, e assim, não são muitos jogos que têm se mostrado tanta distinção. Mas o que eu quero dizer aqui é, a Sony fez esse esforço, barateou também assinaturas por um tempo limitado, deixando assinaturas anuais, né, do prêmio Deluxe e do Gold, se não me engano, que são as duas principais, a menos de R$ 500, inclusive acho que estava 449, né, o do Deluxe, isso basicamente é R$ 1.000 mais barato do que o plano Ultimate do Game Pass anual. Então assim, a Sony também, eu acho que isso aí já aconteceu em todas as lojas virtuais, né, promoções de jogos, né, mas todo mundo quer vender, obviamente, seu jogo na Black Friday, coloca as promoções, e aí a gente viu na PSN muito jogo bom por um preço muito acessível, né, o Forza Horizon 5 a 140, se não me engano, na verdade R$ 120, né, a gente teve Red Dead Redemption 2 a menos de 100, a Nathan Drake Collection tava acho que a menos de R$ 30, os novos Uncharted, né, que é do PlayStation 4, né, mas os que foram mais para a oitava geração, né, o Archives End, o Lost Legacy também, menos de R$ 100, os dois jogos juntos, e outros jogos também, muitas promoções, o Assassin's Creed, um dos jogos aí dessa franquia, que tem um monte, né, não dá nem pra citar o nome específico, né, tava por R$ 11, né, e assim, isso até pra mostrar, né, tipo assim, tem como você encher sua biblioteca de jogos na PSN, né, e assim, não é. Muita gente fala que é mais caro que o Xbox, mas é muito principalmente para jogo indie, né? Jogo AAA, né? Que é mais o maior mercado de jogos atualmente, né? Isso é tudo tabelado, né? E em alguns casos, sim, a Sony é mais cara, e tem outros que o Xbox é mais caro. O 007, por exemplo, 349 no Xbox, 299 no PlayStation. Então, a questão é, a Sony fez um esforço, e ainda teve um esforço no Japão que eu vou falar, mas mesmo com esse esforço extra no Japão, eles perderam, o único lugar que a gente viu no mundo eles perderam foram lá. E é um pouco preocupante o que está acontecendo no Japão para a Sony, mas no resto do mundo foi um sucesso absurdo. Aqui no Brasil, na Amazon, apenas mais de 60 mil unidades do PlayStation vendidas, né? Eles lideraram a Amazon em quase todos os sentidos, vendendo jogos, controles, né? As manetes, né? O DualSense, né? É isso aqui, nessa maravilha aqui. Eles venderam tudo que você pode imaginar, e até mesmo aquele óculos de realidade virtual, que eu não compro nem a pau, porque eu não sou fã de realidade virtual, mas até isso, pra você ter ideia, vendeu mais do que os consoles da Microsoft, né, o Xbox Series S e X, até porque tem muito pouca oferta aqui dentro do Brasil. Talvez não acho que é falta de demanda, mas falta de oferta, isso pela publicidade ruim que a Microsoft faz do Xbox, basicamente falando tudo é um Xbox, né, e aí quando tudo é um Xbox, nada é um Xbox, né, e a questão é, eles têm feito muito mais propaganda dos planos por assinatura, jogar em nuvem, do que do console, e isso tem gerado problemas para vender o aparelho em basicamente todo mundo, né? E a Nintendo, né, ela não fez promoção nenhuma, mas estava ali, né, o preço do Nintendo Switch ainda preço de lançamento, e é um console que lançou este ano. Eu não acho que a Nintendo fez errado em não fazer uma promoção, um esforço extra, porque assim, eu não sei o quanto que a Nintendo está tendo retorno ou não com o preço atual do Nintendo Switch 2, né? Mas é um fenômeno de vendas. Eu acho que assim, a Sony mostrou força com o PlayStation 5 na Europa, na América, conseguindo superar as vendas do Switch 2, né? Isso é a importância aí para essa promoção, essa campanha. Eu acho que a Sony fez uma campanha tão agressiva, oferecendo descontos tão altos e até recebendo bastante prejuízo, né? Tipo, na venda dos aparelhos,
por um simples motivo. Estamos em escassez de RAM, né? Graças aos centros de inteligência artificial, né? ChatGPT, Grok, entre vários outros aí, acho que o Gemini da Google, né? A verdade é que a gente está tendo uma escassez de RAM. IA precisa de muita RAM e eles estão comprando RAM até não poder mais. Tem empresas que vendiam RAM para todo o mercado, para computadores, etc. E agora elas fecharam as vendas para cidadãos comuns, estão vendendo só para centro de IA, porque não estão sendo capazes de atender as duas demandas, né? Eu imagino que a Sony e a Nintendo eles já devem estar procurando uma espécie de parceria para garantir o seu estoque de RAM, porque eles estão produzindo milhões desses aparelhos, né? Estão vendendo milhões de PlayStation 5 e Nintendo Switch todo trimestre, né? Então, assim, eles estão vendendo, basicamente, no último trimestre foram 4 milhões de PlayStation 5, até agora nesse ano foram mais de 15 milhões, acho que, de Nintendo Switch 2. Então, obviamente, essas empresas, elas precisam dessa memória RAM e é uma quantidade muito grande que eles também precisam e demandam. Eu acho que existe uma pequena vantagem, talvez, nisso, é porque a RAM dos consoles não tende a ser a dos PCs mais caros do mundo, né? 128 GB, né? 96, 64, né? Mas assim, a próxima geração ela já pede 32 GB de RAM, pelo menos. Então, isso é um problema, né? Porque 32 GB já está começando a ter escassez, o preço já está subindo, e essa subida do preço da RAM pode colocar a Sony e até mesmo a Nintendo em uma situação muito complicada para manter o preço dos consoles, né? E eles precisam vender esses aparelhos. Imagina isso em 2026, que está prometendo tanto, né? Jogos muito bons como 007, pelo dia. Ainda não joguei, não sei se é bom, mas tá mostrando que tem potencial, né? Vai ter Wolverine, vai ter GTA 6, tomara que tenha, né? Então, assim, o console ficar mais caro no momento que lança esses jogos seria um enorme balde de água fria, né? Então, assim, a Sony fez o esforço para ampliar a base, eles querem já ter mais de 90 milhões de PlayStation 5 vendidos no geral até o fim desse ano, e eu acho que eles vão conseguir. Agora, existe um mercado que a Sony, que é o mercado caseiro, que assim, eles tiveram um mês desastroso em outubro, porque assim, eles venderam apenas 47 mil unidades do PlayStation 5, lembrando que no Japão, a média do PlayStation 5 quase sempre é acima de 100 mil, né? Em alguns meses foi mais de 200 mil, esse ano mesmo, mas desde o lançamento do Switch 2, assim, tá levando um couro danado e ao ponto de que eles estavam perdendo até pro Switch 1 recentemente, né? E assim, eu entendo que a Nintendo, ela está em um mercado um pouco diferente, que é o mercado do portátil, o Switch 1, o Switch 2 não estão nem perto do poder gráfico de um PlayStation 5, mas a questão é, o Switch 2 já é um começo para tentar invadir o mercado dos consoles de bancada, porque ele roda jogos que estão lá, mesmo que numa qualidade muito menor, tipo o Assassin's Creed Shadows, né, o novo jogo da Ubisoft, né, ele vai rodar em menor definição, ele não vai ter reflexo de água, vai ter 30 FPS com algumas oscilações para 28, etc. Mas dá pra jogar, né? Esse que é o ponto, né? Eu acho que assim, não acho que assim o público majoritário dos consoles vai ficar com nojinho de jogar um jogo só porque ele não tá a 60 FPS, até porque maior parte da vida a gente jogou jogo de 30 FPS pra baixo, né? Então, assim, 60 FPS agora é uma coisa mais comum pra geração atual, né? Tipo, PlayStation 5, Xbox Series X, esses são os consoles que estão entregando os 60 FPS com mais frequência. Então, a questão a Nintendo conseguiu colocar Hogwarts Legacy, vários jogos, Batman Arkham, etc. Então, assim, a Nintendo tá conseguindo ter uma grande quantidade de jogos AAA e, obviamente, conseguindo absorver parte do mercado que pertence a Xbox e a PlayStation, e é por isso que a PlayStation deve entrar no mercado de portáteis de novo. Tinha abandonado com o último PS Vita, que foi um fracasso, mas aí, dependendo do que esse novo PlayStation portátil faz, ele pode ser um sucesso que acabe por tentar bater de frente com a Nintendo também dentro do próprio jogo. Embora eu ainda acho que a Nintendo tem a vantagem dos seus exclusivos de Switch, que estão fazendo muito sucesso, a questão dos controles destacáveis, a maneira que você consegue jogar com movimento também. Entende? A Nintendo, ela fez um aparelho bem impressionante com o seu Switch, tanto o 1 quanto o 2, e o 2 ele permite uma experiência de jogo, né? Até mesmo com os exclusivos da Nintendo, muito mais bonita. Então, eu acho assim, o Nintendo Switch 2 tem sido um problema, e aí a Sony lançou um PlayStation 5 exclusivo pro Japão, né? Tipo, eles ainda continuam vendendo os outros modelos por lá, mas um PlayStation 5 exclusivo pro Japão e mais barato, ao preço que o Nintendo Switch 2 está sendo lançado. O problema eles aumentaram as vendas em quase 3 vezes, mas assim, eles voltariam pro patamar de mais de 100 mil vendas. Bom, mas eles venderam assim, isso aqui a mais do que o Switch 1. Então, eles passaram o Switch 1, mas ainda assim
É aquele negócio, mal passaram um console bem mais antigo e eles estão muito atrás do Switch 2. 92 mil vendas, eu acho que, não sei se foi tudo isso, né? Mas eu acho que foi 92 mil vendas do Switch 2 contra 35 mil do PlayStation 5 no Japão. Então, assim, o momento do Japão é bem da Nintendo. Então vamos ver o que a Sony mais vai conseguir fazer. Eu acho que agora, tipo, eles já fizeram o console, não tem mais o que fazer, né? Acho que não dá para baratear mais o PlayStation 5 do que já tá. Mas a questão vale, e ainda tem esse problema, né? Que foi um mês de promoção e ainda assim, né? Tipo, o Switch 2 com preço mais alto tá vendendo mais, né? Óbvio que é ano de lançamento, isso ajuda a vender mais, mas ainda assim não deixa de ser gritante a diferença. Vamos ver se no ano que vem com os jogos, que obviamente Wolverine, 007, né, GTA 6, tudo isso lança para PlayStation 5, não lança para Switch, pelo menos não de imediato. Wolverine não lança, né, obviamente, porque Wolverine é exclusivo da Sony. Mas de qualquer jeito, o ano de 2026 tem a promessa de muitos lançamentos bombásticos, muitos jogos interessantes, né? Vamos ver o que nos reserva e, obviamente, aí vamos ver que o mercado de consoles vai ter de mudança, né? 2026, tomara que não haja um grande aumento no preço dos consoles devido à RAM, até para as pessoas que estão economizando para ter oportunidade de comprar esses consoles de nova geração consigam garantir o seu. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.